Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma audiência pública que aconteceu agora, recentemente, no Senado Federal, essa foi convocado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, para discutir a reforma da Previdência que estão falando por aí. E o tema da audiência pública foi o seguinte: a Previdência Pública é viável. Então, nessa audiência pública foi convidados vários participantes da audiência para a audiência e teve um debate muito interessante. Inclusive, eu quero mostrar para você um trecho da fala do senador Paulo Paim sobre os dados, as informações da Previdência Social. Ele vai dizer para você onde está o rombo. Muito interessante essa informação. Fique comigo até o final desse vídeo, porque realmente vale muito a pena você ficar bem informado de onde está, para onde está indo o dinheiro da Previdência. Muito interessante mesmo. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, aproveita já a oportunidade, já que você está aqui, por acaso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, continua conosco aí, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante e interessante como esse para você. Inclusive dessa própria audiência, tem mais informações que eu quero trazer já na sequência, um novo vídeo também falando sobre o representante do Ministério da Previdência, o que ele fala a respeito dessa questão aí de possível reforma da Previdência. Mas bora lá então, gente. O debate teve a participação, eu até coletei alguns dados aqui antes de eu mostrar o vídeo para você, de órgãos do Ministério da Previdência, representante do Ministério da Previdência, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o órgão que realmente vai lá e vê a arrecadação e vê para onde o dinheiro está indo. Então são dados realmente muito fundamentados, os dados que foi apresentado nessa audiência. E também da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, a COBAF. De acordo com o Paim, veja bem, em 2017 aconteceu uma CPI da Previdência. Foi identificado problemas enfrentados pelos sistemas e foram os seguintes: na verdade, a questão não é insuficiência financeira, a questão é de gestão, arrecadação, fiscalização, sonegação, corrupção e desoneração. Segundo o Paim, a CPI apurou que essa é a situação do rombo na Previdência. E ele segue. O relatório da CPI identificou que uma dívida de 450 bilhões de reais de empresas privadas à Previdência, ou seja, a empresa deveria recolher a INSS, pagar a INSS, e não está pagando 450 bilhões, muito dinheiro, né? Conforme a Procuradoria da Fazenda Nacional, somente 175 bilhões desse montante correspondem a débitos recuperáveis, ou seja, tem que ir lá e buscar esse dinheiro porque ele pode sim ser recuperável. Os grandes devedores devem ser obrigados a quitar as suas dívidas, e os recursos da Previdência precisam ser destinados exclusivamente a pagamento de benefícios para aqueles que contribuíram ao longo de toda a sua vida, ou seja, o povo trabalhador, os aposentados e pensionistas, disse o senador Paim. Mas eu vou mostrar um trecho aqui rapidinho da fala do senador para que você realmente veja os dados apresentados por ele e as aberrações que existem com essa conversa de que a reforma é insustentável, que está quebrada e que precisa de uma reforma para arrochar ainda mais para você, trabalhador. Olha aí. Essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado tem como objetivo debater o tema "A Previdência Pública é viável". É incompreensível, é imprescindível assegurar e proteger o atual modelo brasileiro de previdência social. É imprescindível porque ele atua como um verdadeiro seguro para o trabalhador, um dos maiores distribuidores de renda do país,
garantindo os meios indispensáveis para a manutenção deles e de suas famílias, em situação de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, prisão ou morte, ou mesmo aposentado por invalidez, ou mesmo quando fica no auxílio. Infelizmente, eu vou ser bem claro aqui, ninguém está dizendo que é esse ou aquele. Alguns especialistas têm levantado a necessidade de uma nova reforma da Previdência Social. Ainda bem que é só alguns, né? Citando os gastos com benefícios do INSS, como aposentadoria, pensões e benefícios de prestação continuada, BBC, além, inclusive, do aumento do salário mínimo. Eu acho um absurdo quererem retirar a política de inflação mais PIB, que foi uma luta que travamos, fomos debater esse tema em todos os estados, até que, enfim, se criou a política de inflação mais PIB. E o salário mínimo, antes dessa política, ele ficava entre 60, chegou a $100, e foi uma luta para chegar a $100. E com essa política de inflação mais PIB, nós ultrapassamos aos $300. A lei foi revogada pelo governo anterior, mas o governo Lula novamente fez que a lei voltasse se tornando lei. Por isso tudo, é essencial lembrar, conforme o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Previdência, a CPI da Previdência, eu fui inclusive presidente dessa CPI, ela aprovou por unanimidade, em 2017, o sistema previdenciário, aprovou por unanimidade que o sistema previdenciário é sim viável e rentável. A CPI da Previdência identificou que os problemas enfrentados pela Previdência são, na verdade, questões do longo desses anos de gestão, arrecadação, fiscalização, sonegação, corrupção, desoneração e o sai de refis. Eu sempre digo que o tal de refis para mim é piada, tá? O cara vem, faz o refis por 10 anos, 20 anos, alega que não pode pagar mais, faz outro, mas não paga nunca mais. Todo mundo sabe que é assim, inventam de fazer refis e acabam fazendo que esses refis aconteçam, e quem paga é o trabalhador. Mas eu lembro aqui que temos o relatório da CPI, lá atrás ainda, identificava já uma dívida de 450 bilhões de empresas privadas à Previdência. Ora, hoje é mais de 500 bi. Mas eu estou falando só dívida que poderão ser cobradas. Agora, se você botar no cálculo todos os perdão, todos os refis não pagos, nós vamos chegar a mais de R$1 trilhão. E, olha, eu não tinha visto ali, viu? Ó, pode botar bem grande, até me dá um para mim aqui. É mais de R$1 trilhão. E vão querer tirar do trabalhador, do aposentado, do pensionista, não assegurar um salário decente para o servidor. É inaceitável. Pode segurar aqui, vem aqui atrás. O que ela está me entregando aqui, casualmente, esse R$1 trilhão não estava aqui, viu? Não estava no meu resumo. Mas como eu me lembrei, e você me mostrou que está nesse documento aqui, mostrando que mais de R$1 trilhão. Bom dia, pode passar um cada lado aqui. Os 4 que estão na mesa, mas vocês. Ok? Estamos falando de R$1 trilhão. Onde está esse R$1 trilhão? Eu diria que é na mão dos grandes devedores. Com certeza. Ok? Obrigado, hein? Obrigado. Enfim, para piorar essa situação, conforme a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles dizem que em torno de R$180 bilhões corresponde a débitos que eles acham que dá efetivamente para recuperar. Estamos falando de um tri, mas que vem esse 180 bilhões de imediato e vamos continuar brigando, para arredondando, para os outros 800 bi, né? Os grandes devedores devem ser obrigados a quitar suas dívidas e os recursos da Previdência precisam ser destinados exclusivamente ao pagamento dos benefícios, enfim, para o leque da Previdência.
para aqueles que contribuíram ao longo de toda a vida, ou seja, o povo trabalhador brasileiro, aposentado e pensionista. E os empregadores que cumprem também com a sua parte, os que cumprem, porque tem uns que não cumprem. Ou seja, o dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência, não pode ser desviado para outros fins. Falo aqui na proposta de emenda à Constituição, PEC 24 de 2023. Proposta de privatização ou capitalização do sistema previdenciário são inaceitáveis. Repito, proposta de privatização ou capitalização, como alguns setores, entre aspas, defendem, é inaceitável, tanto a capitalização quanto a privatização, pois só servem aos interesses do setor financeiro, dos bancos e das empresas de previdência privada. Qualquer governo, antes de apresentar proposta de reforma, deve compreender que por trás dos números e gráfico existem vidas, corações, almas que choram, mãos calejadas pelo suor de anos de trabalho e sonhos que não podem ser apagados. Ou seja, tá então, gente, o dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência, conforme defendeu o senador Paulo Paim. E existem pessoas, corações sofridos, almas chorando, né? Mãos calejadas por anos de suor, de trabalho, que precisam dessa Previdência, que contribuíram para isso. Fala muito interessante aí do senador Paulo Paim. Espero ter te ajudado com mais esse conteúdo. Comente, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque realmente essa audiência pública que aconteceu no Senado foi agora recente, pouca gente ainda sabe. Então vale a pena você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Forte abraço, que Deus abençoe com saúde, paz e prosperidade. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.